Aqui no estúdio a gente vai falar sobre uma doença que é muito confundida com a tristeza, a depressão. A depressão já atinge quase 6% da população brasileira. Se você tem alguma dúvida, corre e manda pra gente. Nosso WhatsApp é o 996311006. Quem bate um papo comigo agora é o psicólogo Eldi Lobo. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Michele. É sempre um prazer contribuir com os conhecimentos da psiquiatria. A gente fica feliz. Doutor Eldi, vamos começar então explicando a diferença entre tristeza e depressão, já que as pessoas confundem muito? A tristeza é uma característica, uma expressão emocional que não necessariamente corresponde à doença, até porque ela faz parte do nosso dia a dia em função das nossas questões e dificuldades cotidianas. A depressão, além da tristeza, tem um outro conjunto de sintomas que inclui redução do apetite, diminuição do peso, insônia, dificuldade para o trabalho, intolerância nas relações e uma diminuição do interesse e do prazer pelas atividades habituais. Ou seja, a depressão tem a tristeza e outros sintomas que levam a uma dificuldade para viver bem. Então, a gente pode dar que orientações para as pessoas? Por exemplo, às vezes tem alguém na família que está sofrendo de depressão, mas a própria pessoa não consegue identificar isso, né? Como se organizar e identificar para poder buscar ajuda? É muito comum, Michele, essa situação das pessoas não reconhecerem, não admitirem a possibilidade da doença depressão. Ela pode achar assim, não, eu estou só um pouco triste, e às vezes já está passando, né? Isso, por entenderem que isso significa fraqueza, incapacidade. Então, geralmente, a gente coloca como fronteira para poder buscar um acompanhamento de profissional quando está tendo dificuldade para trabalhar como anteriormente trabalhava, que está tendo limitação para relacionar com as pessoas de modo a evitar novos contatos, algumas vezes evitar de receber visitas. E o primeiro atendimento sempre deve ser com o médico, porque algumas vezes, Michele, esses sintomas de depressão podem ocorrer por causa de uma doença física do corpo, como por exemplo, anemia, hipotireoidismo, são doenças físicas, biológicas, que repercutem com sintomas depressivos. E nesse caso, o tratamento não é psicológico, não é com medicamentos, é tratando essa doença clínica. Precisa dessa... Então, assim, um check-up já ajudaria também a identificar, nesse caso, sendo uma questão física. Felizmente... Porque tireoide, no caso, seria questão hormonal. Tá aí uma pergunta, por que as mulheres têm mais depressão do que os homens? Geralmente, a proporção feminina para masculina realmente é o dobro. As mulheres estão mais susceptíveis, ou seja, mais vulneráveis, ou seja, com mais probabilidade de desenvolverem depressão por fatores tanto biológicos, físicos, nesse caso, as questões hormonais, especialmente por essa variação que acontece durante algumas fases do ciclo reprodutivo, como, por exemplo, na menarca, que é a primeira menstruação, durante a gestação, depois do pós-parto, depois do parto, e também na fase do climatério. Menopausa. Da menopausa. Ah, mas mulherada, eu vou te falar, a gente é premiado, né? É tanta fase para a gente poder desenvolver essa danada dessa depressão que fica difícil, né? Além dos fatores circunstanciais, né? Da mulher ter assumido uma quantidade muito grande de atividades sem substituição. Por exemplo, continuam, além da performance profissional sendo cobrada, também com as atividades domésticas, familiares, que não foram substituídas. Acúmulo de responsabilidades e funções, né? E, infelizmente também, Michele, tem uma porcentagem de mulheres que está usando mais substâncias psicoativas, ou seja, cresceu a porcentagem de mulheres usando cigarro comum, álcool e também outras drogas, que são também fatores que aumentam a vulnerabilidade para a expressão da doença depressão. A depressão pode ocorrer em qualquer fase da vida, doutor? A depressão é uma doença que nós chamamos de muito democrática, porque ela pode acontecer tanto nos primeiros anos de vida, nós temos uma porcentagem de crianças com quadro depressivo e que nesse caso o tratamento não é medicamentoso, geralmente com psicoterapia. Também na adolescência, novamente as mulheres tendo essa proporção maior em função da primeira menstruação, da menarca, e também acontece na idade nos idosos. Nos idosos, inclusive, a dificuldade é maior para a busca e a realização do tratamento, porque muitas vezes sintomas como dores que não melhoram com os analgésicos comuns, dificuldade para andar, limitação nas relações sociais, são entendidas, Michele, como sendo naturais da idade. Naturais da idade, na verdade. E não são. Não são, né? Agora, antigamente, tratava-se a depressão com psicoterapia, né? Hoje em dia, já, assim, é um tratamento, digamos assim,
mais forte, com medicamentos e tudo. O que se descobriu nesse sentido para essa mudança? Michele, nós temos, assim como outras doenças, a classificação da depressão entre leve, moderada e grave. A depressão leve continua sendo tratada apenas com psicoterapia, preferencialmente... Sem medicação. Sem medicamento. Preferencialmente a modalidade terapia cognitivo-comportamental. Já as depressões de intensidade maiores, que são moderadas e graves, além da psicoterapia, necessariamente precisa fazer o uso de medicamentos, que demoram mais ou menos 1 ou 2 semanas para começar os seus efeitos, com alguns desconfortos que logo depois passam. E os casos mais graves, nós temos também outras técnicas além do medicamento via oral. Por exemplo, o medicamento cetamina, que é usado de maneira injetável e costuma ter um resultado mais rápido. E os efeitos colaterais desses remédios? Os efeitos colaterais dos remédios administrados via oral geralmente são limitados nas 2 a 4 primeiras semanas, que incluem boca seca, vontade de vomitar, dor de cabeça, tremor, desconforto físico, algumas vezes diarreia. Então são os sintomas mais comuns. E podem acontecer outros mais raros, como, por exemplo, dormência, alguns casos de dor mais intensa, de vômitos mais volumosos. Felizmente, Michele... Difícil, né? A pessoa quer tratar um tipo de sintoma e tem que tomar medicação e tem que passar por isso, né? Falando para vocês, mulheres, eu costumo explicar assim de maneira muito pedagógica e simples, Michele, que é como salão de beleza. Quando vocês vão ao salão de beleza... Entra, fica bem feio para sair bonita. Isso. Então, já imaginei a situação. Então, os medicamentos psiquiátricos têm também essa comparação. Inicialmente, causam algum nível de desconforto e que, posteriormente, tende a melhoria e o resultado que nós desejamos. A gente está com algumas participações aqui, vamos lá. Nossa, está chegando muita coisa. Vamos por partes aqui. Uma pessoa não se identificou. Gente, vamos falar o nome, de onde é que a gente quer saber, de onde é que você está nos assistindo. Está perguntando o seguinte, diz que sente dor no coração e pergunta se pode ser depressão. Algumas vezes os sintomas depressivos são manifestados com sintomas físicos. Dor de cabeça, dor no peito, sensação de formigamento, tremores, sensação de algumas partes do corpo anestesiadas. Então, este é um sintoma que pode ser da depressão. Então, merece dar uma observada, uma olhada melhor nisso, não deixar passar de qualquer forma. Nunca deixar passar, Michele, inclusive pode começar a avaliação pelo médico clínico, se tem algum constrangimento de ir ao psiquiatra. Vai clínico geral? Isso, porque o médico clínico geral vai solicitar alguns exames para descartar se esses sintomas são por uma doença física. Em sendo, ele mesmo já pode tratar. Certo. Vamos para a próxima. Mais participações aqui. Me chamo Michael, de São Simão, Goiás. Um abraço para vocês aí de São Simão. Obrigado pela participação. Pergunto o seguinte, como podemos evitar a depressão? Maicon, eu costumo responder essa pergunta dizendo que se nós obedecermos as recomendações das nossas avós, nós já vamos ter diminuído muito o risco de depressão. Ou seja, aquelas questões geralmente muito repetidas. Fazer atividade física regularmente, alimentar em quantidades moderadas e, especialmente, não fazer o uso de substâncias psicoativas, como álcool, cigarro comum e as drogas. Bom, mais participação aqui, ó. Meu nome é Patrícia, sou da cidade de Edéia. Obrigada pela sua participação, Patrícia. Ela fala o seguinte, tenho depressão desde criança. Olha o caso, né? Hoje estou com 47 anos de idade, fui diagnosticada com depressão grave. Tem cura ou só paliativo? Porque no momento estou me sentindo bem, gostaria de saber. A depressão, Michele, ela tende a ser, para aproximadamente 1/3 dos pacientes, de longa duração, ou seja, uma doença crônica. Vai e vem, tipo, melhora, piora, mais ou menos assim. Isso, e que requer um acompanhamento por muito tempo. Certo. A melhor maneira para encurtar o tempo do uso de medicamentos via oral é através da realização de psicoterapia com psicólogo de maneira regular. E uma questão também que é séria, né, doutor? A pessoa está usando essa medicação, já teve essa adaptação, aí começa a se sentir bem e às vezes ela, eu estou ótima, não quero mais tomar remédio, porque a gente entende que remédio tem o benefício, mas também você conserta uma coisa e às vezes estraga outra. Então a pessoa fala, não, estou bem, não quero mais tomar droga, não quero mais um remédio. E corta de uma vez. O que isso pode provocar? Michele, muito legal quando nós vamos participar de uma entrevista que o jornalista estudou bastante o assunto. Parabéns, que é o seu caso. Então, nós temos essa necessidade de fazer o tratamento chamado de manutenção.
O que é o tratamento de manutenção? Que mesmo quando os sintomas depressivos de tristeza, desânimo e os outros desaparecem, ainda tem necessidade de continuar usando o medicamento para evitar que os sintomas reinstalem. É comparado, por exemplo, ao tratamento de hipertensão arterial, a pressão alta e o diabetes. Ou seja, mesmo estando estáveis, assim como na depressão, tem necessidade de usar o medicamento. Quando a pessoa teve depressão a primeira vez, essa manutenção de 3 meses depois que melhora. Quando teve pela segunda vez, de 6 meses a 1 ano. E quem tem o terceiro quadro de depressão, esse tratamento é para o resto da vida. Tá, mais uma participação aqui, ó. Eu já tive depressão, a Raquel, obrigada pela sua participação, Raquel. Já tive depressão, agora voltou após o meu parto. É considerado depressão pós-parto? Raquel, muito importante a sua pergunta. Tem tanto o quadro de depressão pós-parto e com os conhecimentos científicos atuais, ocorre que quadros depressivos que ocorrem depois do parto, nós investigamos uma outra doença do humor, que é o chamado transtorno afetivo bipolar. Então, muito comum, não para todos, Raquel, mas um grupo de pessoas que apresentam depressão pós-parto ou a depressão que volta depois do parto, na verdade, seria uma depressão especial que faz parte dessa doença psiquiátrica mais ampla, que é o transtorno afetivo bipolar. Então, fica ligado, né, Raquel? Agora, tem uma relação direta, por exemplo, entre pais depressivos e filhos depressivos? Tem ligação? Ótima pergunta, Michele. A depressão, assim como outras doenças mentais, como, por exemplo, esquizofrenia, transtorno do pânico, em parte são de causa genética. Ou seja, sim, tem uma porcentagem de pessoas que o fator genético herdado dos pais ou de um dos pais é preponderante para a expressão desses sintomas. E aí o fato da pessoa não ter os cuidados de atividade física, alimentação adequada e se usa substâncias psicoativas, essas substâncias podem ser o gatilho, a causa que vai desencadear esses sintomas que eram genéticos e que estavam adormecidos. Doutor, que orientações o senhor dá para as pessoas que sofrem de depressão e desenvolvem, assim, até porque eu acho que boa parte, problemas afetivos? Porque geralmente tem problema na família, mas também tem problema, às vezes, ali com o cônjuge, namorada, enfim. Que orientações o senhor dá? Porque para outra pessoa que não está sofrendo, é meio difícil lidar com essa situação, né? Muito difícil. E daí, então, geralmente, os médicos, atualmente, quando fazem o tratamento do ou da paciente com depressão, necessariamente convocam o familiar para participar. Até porque o apoio do cônjuge é muito importante para esta compreensão e apoio. Uma das repercussões que acontecem negativas no relacionamento conjugal, por exemplo, é a diminuição do interesse sexual durante o quadro de adoecimento. Crise maior. Isso, a diminuição do interesse sexual e também a menor disponibilidade para o relacionamento do dia a dia. E isso piora quando há uma diminuição da tolerância por parte do cônjuge. Então, ou seja, sugere-se, então, que o companheiro, a companheira acompanhe uma parte do tratamento para poder entender melhor, então, o que o outro está passando e segurar a barra junto. Isso é fundamental, Michele. Especialmente, em alguns casos, tem a indicação, além do paciente ou da paciente fazer o uso do medicamento, ambos participarem das terapias, psicoterapias de casais, para que possa ter um entendimento, uma compreensão e, especialmente, um apoio. E, felizmente, isto é passageiro, porque o tratamento tem uma resolutividade muito boa. Que bom, e se a pessoa gosta da outra de verdade, não custa sim se esforçar um pouquinho, né? Porque depois vem o benefício, você continua com a pessoa que você ama ali, bem, né? A gente pode ajudar outra pessoa. Tem mais participação, olha só. Me chamo Maiara e no meu segundo filho eu quis rejeitar... Agora, não sei se ela quis rejeitar o primeiro ou o segundo, mas vamos lá. Ela quer saber se essa sensação de ter rejeitado um filho pode ser depressão. Ela diz que sentiu uma tristeza forte no peito sempre que estava amamentando. Maiara, pergunta importantíssima. Tem alguns quadros de adoecimento emocionais depois do parto que incluem, como mais provável, a depressão, como outra condição, o transtorno afetivo bipolar, e tem algumas mães que desenvolvem pensamentos incômodos de querer agredir o filho, a filha, e geralmente temporário também, quando recebe tratamento, que pode ser também transtorno obsessivo compulsivo e, para alguns casos, especialmente de partos que foram mais difíceis, com o uso de fórceps. Ele traz um trauma. Traz um trauma que pode acontecer o transtorno de estresse pós-traumático.
Então, tem esta fase da vida reprodutiva, ela tem um risco maior do que outras para o adoecimento emocional. Tá certo. Mais uma participação, a da Raíssa agora. Ela gostaria de saber se ela pode ter depressão, porque ela sente tontura, desmaia de uma hora para outra e tem crises de choro do nada. Ela tem 19 anos. Raíssa, muito importante procurar uma avaliação, especialmente nesse momento, entendo que de maneira totalmente possível com um médico clínico geral. Porque quando se fala em desmaio, Michele, tem uma preocupação nossa de descartarmos doenças neurológicas, como, por exemplo, alguns tipos específicos de epilepsia, alguns tipos de dor de cabeça muito intenso que não respondem ao tratamento medicamentoso. Então, eu sugeriria inicialmente uma avaliação clínica. Gente, é o seguinte, eu vou chamar o intervalo, mas o doutor vai continuar aqui comigo e a gente volta a falar aí sobre depressão e também sobre ansiedade depois do intervalo. Agora acompanhe que depois do intervalo a gente vai mostrar também o